Uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta. Qual que é a relação entre os cristãos de extrema direita com Israel? É a leitura bíblica. Porque Israel, na leitura especialmente do Velho Testamento, o Novo não. Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a fala de Jesus sobre Israel é crítica e sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a ênfase de Jesus. Quando chega uma hora, ele diz, vamos para Jerusalém porque chegou a hora da minha morte. Antes não, mas agora chegou. E importa que eu vá para Jerusalém porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, rejeitas, abominas todos aqueles que te foram enviados. Aí você lê a leitura do Velho Testamento, no entanto, é toda, se você lê o Velho Testamento, é toda anti-Israel. Por quê? São os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra, que depois do cativeiro em Babilônia pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, isso e aquilo, porque até lá eles também cultuavam isso, e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá, passaram a cultuar o sacerdotalismo, passaram a cultuar os ritos e os sacrifícios. Eram idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente no Velho Testamento, que é de quase todos os profetas dizem isso. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio no Egito. Vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês desse lugar. Isso não é uma referência, são muitas referências dizendo a mesma coisa. E os profetas, não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora, a ignorância é tão grande que os caras ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano 70, quando os judeus tentaram fazer uma insurreição contra os romanos e foram atropelados pelo general Tito e Vespasiano e tudo mais, eles foram dispersos. E ficaram dispersos por moto próprio, por vontade própria, até o Holocausto, até o Hitler. Na realidade, foi o Hitler, com a chacina horrorosa, com o genocídio horroroso, com a indescritibilidade do que ele produziu, que acabou promovendo e fortalecendo o chamado movimento sionista, que é um movimento de volta a Sião, de volta à terra de Israel, porque os judeus estavam muito bem, obrigado, no mundo inteiro. Como tem judeus aqui em qualquer lugar da terra, vivendo muito bem, ganhando dinheiro, aculturados, eles sempre se aculturaram bastante. Foi o impacto e o trauma da Segunda Guerra que gerou, especialmente naqueles que eram os filhos dos massacrados, dos mortos nos campos de concentração, que disseram, a gente quer voltar para a nossa terra. E não tinha nenhum país dos aliados que se propusesse a acolhê-los. Então o que eles disseram, se virem, voltem para lá. E aí eles voltaram, alugaram navios, fizeram o que hoje você vê os refugiados fazendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Enquanto isso é bom que se diga e que se guarde na memória. Enquanto isso, do ano 70 da nossa era até 1947, sempre houve uma população de judeus, árabes e palestinos, que são povos semitas. Todo mundo associa o semitismo aos judeus, mas ser semita é ser filho da descendência de Sem, filho de Noé, de onde também procede Abraão, que é o pai dos judeus e o pai dos árabes.
Porque com a serva, a escrava Agar, que era uma egípcia, a mulher dele, Sara, que não podia ter filhos e estava ficando velha, que disse para ele, olha, vamos dar um jeito, você precisa ter um herdeiro. Então pega Agar. Agar era uma egípcia gatona, linda. Abraão achou muito bem, muito bom, e agradeceu. E ó, pimba da Xuxim. Mandou ver na Agar. E logo a mulher engravidou, teve um filho, a quem ele deu o nome de Ismael, que é o pai de todo o semitismo árabe e palestino. E depois de alguns anos, quando o menino, o Ismael, já tinha mais de 10 anos, foi que Sara, aos 90 anos, deu à luz a um filho, e Abraão com 100. Deu à luz a um filho chamado Isaque, e que é o pai dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Mas ambos os grupos são semitas. Sim. E são ambos filhos de Abraão. Então, quando você vê o Netanyahu lá massacrando, matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos. Do ponto de vista genético, corre neles o mesmo sangue, o mesmo DNA, com a mesma história. E todos eles sabem disso. Mas a ideologia política e o desejo de supremacismo e de poder é o que faz isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, do ano 70 até 1947, judeus, árabes e palestinos viveram muito bem juntos, não importando quem é que governasse. E nunca foi judeu, nem árabe, nem palestino que governou. Eles estiveram sob a dominação romana, depois eles estiveram sob a dominação bizantina, constantiniana, eles estiveram sob a dominação dos turcos otomanos. Antes disso, eles estiveram sob a dominação islâmica do século VII para frente, e os turco-otomanos eram também islâmicos. E num convívio absolutamente pacífico. Os cristãos, a pretexto da Igreja Católica de recuperar os lugares santos do cristianismo, que é um fenômeno do IV século para cá, portanto a Igreja Católica é um fenômeno do cristianismo constantiniano. Sim. Mas não tem nada a ver com o evangelho original que Jesus ensinou, que não deu nomenclatura para nada disso. E a expressão igreja ou eclésia não é uma invenção cristã. Também já era uma designação usada no mundo greco-romano para designar todo tipo de ajuntamento público e civil. Quando um procônsul, quando um governador, alguma autoridade greco-romana convidava a população daquela cidade, reino, para um encontro, para passar instruções civilizatórias ou mudanças de lei, qualquer coisa que o valesse, aquilo ali era uma convocação para a eclésia, para a igreja. Ou seja, igreja significa só congregação e ajuntamento, não tem nada mágico nisso. Mas o cristianismo acabou transformando a igreja numa coisa que parece que até a palavra caiu do céu e tudo mais que a gente vê em volta que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus propôs.